Boa noite a todos. Primeira sessão extraordinária de 2025. Acham-se presentes 9 vereadores. Havendo número legal e sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A primeira secretária fará a leitura da ata de sessão solene realizada em 1º de janeiro de 2025. Presidente, peço a dispensa da ata por ser de conhecimento de todos. Coloco o requerimento do vereador em discussão e votação para aprovação. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Agora coloco a ata em discussão e votação para aprovação. Em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 1 de 2025, de 9 de janeiro de 2025, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o projeto em... Projeto número 1, segundo secretário. Projeto de 6 de janeiro. Uma correção aqui. Projeto de lei número 1/2025, de 6 de janeiro de 2025, que autoriza a celebração de convênio e termos aditivos com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras para o atendimento médico e de análise clínica no serviço hospitalar de urgência e emergência, pronto-socorro. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo com o amparo do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal e nos termos do artigo 187, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município de Boracéia, autorizado a celebrar convênio e seus respectivos termos aditivos posteriores, se necessários, com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, Santa Casa, entidade filantrópica e sem fins lucrativos, cadastrado no CNPJ 53186-153/0001-78, com sede na Avenida Paulista O325, na cidade de Pederneiras, São Paulo. CEP 17.280/045, declarada de utilidade pública pelo Decreto Federal 67353, de 7/10/1970. Pelo Decreto Estadual número 36771, de 14 de maio de 1993, e pela Lei Municipal número 804, de 29/3/1967, com o objetivo e a vigência de que trata a presente lei. Artigo 2º. O convênio terá por finalidade a prestação universalizada de serviços na área da saúde, consubstanciada no atendimento médico e de análise clínicas no serviço hospitalar, que o município fará à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Será para pagamento de despesas de custeio no valor de R$ 220.008 para o exercício de 2025. Artigo 3º. A execução do convênio deverá observar toda a legislação aplicável, em especial a Lei Federal 14.133/2021 e 13.019 de 2014. Artigo 4º. São obrigações da Santa Casa executar as ações previstas no termo de convênio, assegurar ao município as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio. Segundo, aplicar integralmente os recursos monetários repassados pelo município, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas na execução do objeto do convênio. Terceiro, apresentar prestação de contas na forma estipulada do convênio. Quarto, recolher ao erário municipal, quando da prestação de contas final, os eventuais saldos dos recursos repassados e não utilizados, inclusive os provenientes das aplicações financeiras realizadas, bem como aqueles saldos decorrentes da aplicação. 5. Manter contabilidade e registro atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos atendimentos à disposição dos órgãos fiscalizadores
e ainda manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos oriundos do presente convênio. E 6. Fica vedada à entidade utilizar os recursos do convênio e finalidades diversas da estabelecida em seu objeto. Artigo 5º. São obrigações do município de Boraceia. Letra A. Pagar pelos serviços do objeto do convênio e por seus respectivos e eventuais termos aditivos e eventuais reajustes financeiros decorrentes dos respectivos termos aditivos, os valores neles previstos, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, bem como após cumprida todas as exigências previstas na legislação e nos instrumentos jurídicos atinentes. Letra B. Fiscalizar o exato cumprimento do convênio. Artigo 6º. A prestação de contas dos recursos consignados ao convênio será feita por meio de prestação de contas parcial e de prestação de contas final, em conformidade com a legislação aplicável e com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como respeitados os requisitos constantes do termo de convênio. Artigo 7º. Os eventuais aditamentos ao convênio, ora autorizado, deverão ser formalizados mediante termos próprios, seja, termos aditivos, por acordo entre os partícipes para suplementar, se necessário, o seu valor, bem como ampliar-lhe a vigência mediante proposta previamente justificada, reserva de recursos suficientes a suportar as despesas decorrentes e obtenção das autorizações necessárias, vedada a modificação do objeto previsto no artigo 2º desta lei. Artigo 8º. Os valores a serem pagos pelo município de Boraceia serão aqueles previstos no termo de convênio e em seus respectivos e eventuais termos aditivos, observada a previsão orçamentária para tal. Artigo 9º. A vigência do convênio autorizado por essa lei, bem como suas eventuais prorrogações, devidamente formalizados através dos termos aditivos, poderão ser fixadas conforme conveniência e disponibilidade orçamentária do Poder Executivo Municipal, observados os limites previstos na Lei Federal 14.133/2001. Artigo 10º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária suplementada, se necessário, com recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei Federal número 4.320/64, de 17/3/1964. Artigo 11º. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto no que couber ser necessário. Artigo 12º. Essa lei entrará em vigor na data de sua divulgação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Justificativa. O convênio com a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras será destinado para o pagamento de despesas de custeio, tendo em vista que, após o recolhimento dos órgãos competentes de saúde, o Hospital de Referência de Boraceia passou a ser da cidade de Pederneiras, onde serão encaminhados diariamente os pacientes do nosso município para a realização de exames, consultas, cirurgias, internação, etc. Boraceia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilanceiro, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Primeira secretária fará a leitura do projeto de lei número 2 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Boa noite. Boa noite a todos. Projeto de lei número 2 de 2025, de 6 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração destinado à parceria com a Lave Lar, Amor e Vida. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Boraceia
autorizado a celebrar termo de colaboração de acordo com a Lei Federal número 1319 de 2024, em parceria com a Lavilar, Amor e Vida, cadastrado no CNPJ número 01 064 135 1001 contra 83, com sede na Rua Santa Cruz, número 269, Centro, na cidade de Bariri, São Paulo. CEP 17.250.000, no valor de até R$ 85.972,32, para o exercício de 2025, podendo ser pago em parcela única ou parceladamente, conforme estipulado no termo de colaboração. Parágrafo único. O repasse que o município fará à Lavilar, Amor e Vida, será para pagamento de despesas de custeio. Artigo 2º. O donatário fica obrigado a prestar contas da importância recebida dentro do corrente exercício. Artigo 3º. A despesa com a execução desta lei ocorrerão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário, desde já autorizado ao Poder Executivo em efetuar as adequações orçamentárias nas peças de planejamento do PPA, LDO e LOA. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O local para o acolhimento dos menores em situação de risco não existente no município de Boracéia. Para o exercício de 2025, os acolhimentos serão feitos pela Lavilar, Amor e Vida, da cidade de Bariri. Boracéia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilancieri, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levante. Aprovada por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 3 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 3/2025, de 6 de janeiro de 2025. Cria referência salarial no quadro de pessoal. Artigo 1º. Fica criada no quadro de padrão salarial a referência 12.2 no valor de R$ 5.272,58. Artigo 2º. O cargo de coordenador municipal de saúde ficará, a partir desta lei, como referência 12.2 no quadro de padrão salarial deste município. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A criação de nova referência salarial se faz necessário para que se possa adequar o quadro de funcionários. Boracéia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilancieri, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levante. Aprovada por unanimidade. A primeira secretária fará a leitura do projeto de lei número 4 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 4 de 2025, de 6 de janeiro de 2025. Cria a função gratificada de chefe de máquinas e equipamentos agrícolas. Artigo 1º. Fica criada a função gratificada de chefe de máquinas e equipamentos agrícolas. Artigo 2º. São requisitos para exercer a função, além de ser servidor efetivo, ter conhecimentos específicos e experiência em máquinas e equipamentos agrícolas. Artigo 3º. As atribuições da função gratificada de chefe de máquinas e equipamentos agrícolas são: primeiro, trabalhar na organização e bem funcionamento do setor do almoxarifado do município de Boracéia, São Paulo.
Segundo, executar tarefas correlatas que lhes forem destinadas pelo prefeito. Artigo 4º. Para o exercício da função gratificada supra-mencionada, o servidor receberá o percentual de até 50% que indicará somente sobre seu salário base. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, mediante decreto, no que coube através de portaria, efetuar a nomeação do servidor. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação própria, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua divulgação, revogadas as demais disposições em contrário. Justificativa. A criação da gratificação de chefe de máquinas e equipamentos agrícolas se faz necessário para controle tanto das máquinas e equipamento quanto dos seus serviços prestados. Boracéia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilanceira e Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 5 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 5/2025, de 6 de janeiro de 2025. Atribui gratificações aos servidores que necessitem utilizar os veículos da frota municipal de forma excepcional. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir gratificação sem a exclusão das atribuições originárias de seu cargo aos servidores públicos de carreira que necessitem utilizar os veículos da frota municipal de forma excepcional, sem prejuízo do seu emprego e das vantagens dele decorrentes. Artigo 2º. Os servidores públicos, exceto os motoristas, que excepcionalmente necessitem utilizar os veículos da frota municipal, poderão receber a gratificação de função, que será de até 50% do salário base. Parágrafo 1º. A determinação para o uso do veículo da frota pelo servidor não poderá ocorrer de forma contínua e sempre por ordem expressa de seu chefe imediato. Parágrafo 2º. A gratificação será concedida em medida extraordinária, caso não tenha motorista disponível no momento da necessidade de locomoção ou transporte, e desde que relacionado ao cargo e à função do servidor público. Parágrafo 3º. O servidor público deverá possuir carteira nacional de habilitação compatível com o veículo que irá dirigir. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, mediante decreto, no que couber e, através de portaria, efetuar a nomeação dos servidores. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua divulgação, retroagindo os efeitos em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Considerando a necessidade de regulamentação e autorização dos servidores em dirigir excepcionalmente os veículos da frota para locomoções extraordinárias que sejam necessárias e que não haja motorista disponível no momento, e não seja possível esperar até algum motorista que esteja disponível, e desde que relacionados ao cargo e função do servidor público. Portanto, a necessária regulamentação da autorização e gratificação para responsabilidades advindas do encargo. Boracéia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilanceira, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem.
Aprovada por unanimidade. A primeira secretária fará a leitura do projeto de lei número 6 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 6/2025, de 6 de janeiro de 2025. Institui o regime de sobreaviso ao cargo de motorista vinculado à Coordenadoria Municipal de Saúde, dispõe sobre o pagamento que dá outras providências. Artigo 1º. Institui o regime de sobreaviso ao cargo de motorista vinculado à Coordenadoria Municipal de Saúde, com a finalidade específica de atender serviços emergenciais, ininterruptos e essenciais à coletividade na Secretaria de Saúde. Parágrafo único. Considera-se em sobreaviso o motorista que, à distância e submetido ao controle patronal por meio de aparelhos telemáticos e informatizado como celular, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso, compreendido. Artigo 2º. Os servidores motoristas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde em regime a sobreaviso ou convocados receberão remuneração fixa mensal, observando: primeiro, pelo exercício do sobreaviso será pago ao servidor o valor de ser definido por decreto. Segundo, pelo exercício das horas efetivamente trabalhadas, quando convocados, o servidor não receberá horas extras, permanecerá o valor a ser definido por decreto. Primeiro, os valores aludidos serão reajustados na mesma data e índice de reposição salarial considerada ao servidor público municipal concedida. Os valores aludidos integram as férias adicional de 1/3 constitucional a 13º salarial. Artigo 3º. A escala e a forma de controle do regime do sobreaviso serão organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde em escalas mensais, observando o sistema de rodízio. Artigo 4º. É obrigatório aos servidores que ocupem o cargo de motorista vinculado à Coordenadoria de Saúde a participar do regime de sobreaviso, atendendo prontamente à convocação para o pleno cumprimento do serviço público, não podendo praticar atividades que impeçam o comparecimento ao serviço. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrem à conta do orçamento vigente do município. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir do 1º dia do mês subsequente aos da sua promulgação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Justifica-se o presente projeto em fase de desnecessidade da manutenção de servidores que forma contínua no setor de saúde do município, mas, por outro lado, a necessidade de não extingui-la, considerando a importância de ter um servidor da área disponível quando necessário. Boracéia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilancieri, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 7 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 7/2025, de 6 de janeiro de 2025, que concede a revisão geral anual aos servidores e aos agentes políticos do município e reajusta os salários dos servidores municipais. Artigo 1º.
Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Boracéia autorizado a conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais e aos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, de 4,68%, de acordo com o índice do IPC-FIP geral, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2024, indistintamente. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Boracéia autorizado a conceder um aumento real de salário aos servidores municipais de 1,59%, indistintamente. Artigo 3º. Nos cálculos dos pagamentos mensais, as frações de reais serão aproximadas à unidade mais próxima, para que resultem números inteiros. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua divulgação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O projeto de lei tem por objetivo conceder aos servidores municipais e aos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, a revisão geral e anual de 4,68%, referente ao índice IPC-FIP geral, acumulado no período de janeiro a dezembro de 2024, e um reajuste real aos servidores municipais de 1,59%, indistintamente, totalizando em 6,27%. Informamos que, após a avaliação das receitas, concluímos que esse índice está dentro das possibilidades desta prefeitura. Boracéia, 6 de janeiro de 2025, Marcos Vinícius Bilanceiro, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Primeiro secretário fará a leitura de projeto de lei do Legislativo número 1, de 13 de janeiro de 2025, de autoria do Legislativo. Projeto de lei legislativo número 1, 13 de janeiro de 2025, que concede a revisão geral anual e reajusta o salário dos servidores da Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica autorizada a revisão geral anual aplicável à remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Boracéia em 4,68%. de acordo com o índice do IPC-FIP geral, acumulado no período de janeiro de dezembro de 2024, indistintamente, e um reajuste salarial de 1,82%, indistintivamente, totalizando 6,5%. Artigo 2º. Nos cálculos dos pagamentos mensais, as frações de reais serão aproximadas à unidade mais próxima para que ressaltem números inteiros. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta da dotação própria consignadas no orçamento do respectivo exercício, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua divulgação, revogadas a disposição em contrário, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Justificativa. O presente projeto visa conceder reajuste anual aos vencimentos dos servidores municipais desta Casa, com reposição pelas perdas oriundas da inflação dos últimos 12 meses e um reajuste salarial. Casa de Leis, Leonardo Sgavioli, Boracéia, 13 de janeiro de 2023. Coloco o projeto em discussão e votação para deliberação. Em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade.
Passo agora a informar a composição e a comissão permanente, cujos membros foram por mim nomeados, respeitada e representação proporcional partidária dos vereadores, conforme disposto em nosso regimento interno, artigos 63 e 65. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, composta pelos vereadores Kátia Valentim Fracaroli Bilancieri, João Boesso Neto e José Walter de Freitas. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, composta pelos seguintes vereadores: João Boesso Neto, Kátia Valentim Fracaroli Bilancieri e Belkis Heloína dos Santos. Comissão de Obras e Serviços Públicos, composta pelos seguintes vereadores: Valdir Durães de Vasconcelos, José Carlos Scipione e Jaqueline Aparecido Barbaresco. Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer e Turismo, composto pelos vereadores Jaqueline Aparecida Barbaresco, William dos Santos Cruz e Valdir Durães de Vasconcelos. Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação, Parcelamento do Solo, composto pelos vereadores José Carlos Scipione, Valdir Durães de Vasconcelos e William dos Santos Cruz. Após a leitura e deliberação dos projetos acima, eu os encaminho às seguintes comissões competentes para que apresentem seus pareceres: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Saúde, Redação, Lazer e Turismo. A sessão ficará suspensa por 5 minutos para que os membros dessas comissões sobreditas possam se reunir. Reaberta a sessão, comunico aos senhores vereadores que os pareceres da comissão foram favoráveis. A primeira secretária fará a leitura do projeto de lei do Poder Executivo número 1, pela sua ementa. Projeto de Lei número 1/2025, de 6 de janeiro de 2025, que autoriza a colaboração de convênio e termos aditivos com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras para o atendimento médico e de análises clínicas no serviço hospitalar, de urgência e emergência, pronto-socorro. Coloco o projeto em votação e aprovação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 2 de 2025 pela sua ementa. Projeto de lei número 2/2025, de 6 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração destinado à parceria com a LAVE, Lar, Amor e Vida. Coloco o projeto em votação para aprovação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Primeira secretária fará a leitura do projeto de lei número 3, pela sua ementa. Projeto de Lei número 3/2025, de 6 de janeiro de 2025. Cria referência salarial no quadro de pessoal. Coloco em votação para aprovação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto número 4 do Poder Executivo. Projeto de lei número 4/2025, de 6 de janeiro de 2025. Cria a função gratificada de chefe de máquinas e equipamentos agrícolas. Coloco em votação para aprovação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. A primeira secretária fará a leitura do projeto de lei número 5 de 2025 pela sua ementa. Projeto de Lei número 5/2025, de 6 de janeiro de 2025. Ementa. Atribui gratificações aos servidores que necessitem utilizar os veículos da frota municipal de forma excepcional.
Coloco em votação para aprovação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. A segunda secretária fará a leitura do projeto número 6 pela sua emenda. Segundo secretário. Projeto de lei número 6/2025, de 6 de janeiro de 2025. Institui o regime de sobreaviso ao cargo de motorista vinculado à Coordenadoria Municipal de Saúde, dispõe sobre o pagamento e dá outras providências. Coloco em votação para aprovação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. A primeira secretária fará a leitura do projeto de lei número 7 de 2025 pela sua emenda. Projeto de lei número 7 de 2025, de 6 de janeiro de 2025, que concede a revisão geral anual aos servidores e aos agentes políticos do município e reajusta os salários dos servidores municipais. Coloco o projeto em votação para aprovação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do projeto número 1 pela sua emenda. Projeto de lei legislativo número 1, de 13 de janeiro de 2025, que concede a revisão geral anual e reajusta os salários dos servidores da Câmara Municipal. Coloco o projeto em votação para aprovação. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos nobres colegas, dos munícipes aqui presentes, dou por encerrada a presente sessão extraordinária, solicitando a lavrura desta ata. A sessão ordinária será em 3 de fevereiro. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos nessa sessão.